título aí da história. Então, uma boa novidade, né? Foi o final da aula passada, em que nós chegamos a uma expressão tal do Z de J. Né? Z de J, você colocava aqui uma constante de normalização, né? A gente vai ver o papel, inclusive, que essa constante vai desempenhar no futuro próximo. Colocava aqui uma exponencial de integral de V de menos I e elevado a x elevado a x. Esse é um operador, né, dependente da derivada funcional em relação a j de x, e tudo isso atua no z0 de j. Né? Só dar uma olhadinha para aqui, pegando mais ainda sinais de Poiret. Z0 de J é exponencial tudo isso nós estamos fazendo por um campo escalar real. Na natureza, um campo escalar real representa uma partícula de spin zero, sem carga, sem número bariônico, sem número leptônico, sem nada. Tudo é zero, certo? Dessa partícula. Acontece com as partículas reais. Números quânticos aditivos que elas carregam, né? Fora, é claro, energia, momento, etc. E tal, esses números quânticos são todos nulos. Né? Precisa ser complexo para ser carregado. Bom, se a gente tivesse o Z de J, que está aqui, que nós temos, né? E tiver o Z de J, a gente pode calcular as funções de Green, que são os valores temporalmente ordenados, né? Valores esperados de produtos temporalmente ordenados. Então, né? Simplesmente fazendo isso aqui, né? Menos I elevado a N, N, NJ, XU, e se eu tenho as funções de Green, eu tenho a capacidade de calcular qualquer amplitude de matriz S que eu esteja interessado, né, através da fórmula de redução. Né? Eu não dei para vocês a fórmula de redução, mas eu expliquei que a fórmula de redução ela não contém componentes dinâmicos. Né? Ou seja, você não tem que resolver a dinâmica da sua teoria para passar da função de Green para a matriz S. Isso é uma passagem cinemática, essencialmente. Né? E mecânica, é possível. Você pode estabelecer uma regra que pode calcular direto as funções de Green, multiplicar para alguns fatores adequados e você tem a matriz S. Com a matriz S em mãos, a matriz S é uma amplitude de probabilidade associada com a probabilidade de um dado processo acontecer. Então, com a matriz S em mãos, você pode calcular seções de choque e ir lá e comparar com a experiência. Né?
Então, esse é o caminho que a gente faz. Esse Z, portanto, é o objeto teórico fundamental que a gente precisa levar em consideração. Certo? Para fazer a nossa passagem para a experiência. Né? Nossa passagem para a experiência passa por isso. Né? O Z, depois a função de Green, depois a matriz S, depois a seção de choque. Certo? De vez em quando é bom, né? A gente está mergulhado assim, tanto formalismo, tanto truque matemático, não sei o quê, você dá uma levantada na cabeça e vê o que você está fazendo. Assim, né? Você está fazendo isso. Quando você quer aquelas funções de linha, por isso. Então, tipo assim, em princípio, você olha para uma expressão como essa, né? Foi isso que a gente comentou no final da aula passada, e pode notar que todo o procedimento de obtenção das funções de Green, né, não passa por uma sequência de aplicação de derivadas funcionais. Certo? Isso daqui é um monte de derivadas funcionais. Bota derivada funcional nisso. Né? Isso daqui não tem derivada funcional, mas é justamente o derivando. É sobre aquele sobre o qual agem as derivadas. Né? Você precisa agir sobre o funcional de J, age sobre esse funcional de J. Né? E você tem algumas derivadas funcionais que dizem respeito, né, justamente às partículas que você está considerando. Né? Aqui a gente tem, se a gente tem N partículas na soma do estado inicial e do estado final, né, então tem N derivadas funcionais em relação a J. Né? Essas derivadas funcionais são chamadas de externas, em oposição a essas aqui que são internas, mas elas são derivadas funcionais iguaizinhas. Né? Apenas, tipo assim, essa distinção externa e interna é em relação a que tipo de efeito que elas provocam. Umas, no caso das externas, elas estão ligadas às próprias partículas que a gente está observando. No caso das internas, elas estão ligadas ao potencial, às interações que estão acontecendo lá dentro, às quais nós não temos acesso. Vamos sempre lembrar isso. O que a gente tem acesso é o sistema antes da interação, que a gente prepara, e é o sistema depois da interação, que a gente mede. Certo? É a isso que nós temos acesso. O que está acontecendo ali no meio da interação é amplamente desconhecido para nós. Certo? Então, é bom manter isso na cabeça, né? Porque muita confusão pode aparecer. Tipo assim, a gente vai adotar aqui, né? Vamos escrever, né, regras de Feynman, diagramas de Feynman. Existe uma grande tendência das pessoas acharem que aquelas coisas que estão no miolo do diagrama de Feynman realmente estão acontecendo. Né? Pode ser até que estejam, mas ninguém sabe dizer. Certo? Você não tem acesso experimental a isso. Tá? Essas coisas vão ficar mais claras à medida que a gente andar. Né? Então, para a gente apreciar, né, essa questão das derivadas funcionais, tudo parece muito simples, muito óbvio, né? Olhando assim, vamos fazer um exemplo, tá certo? Explicitamente. Só aí que a gente, só metendo a mão na massa que a gente tem noção do que está acontecendo. Né? Aqui, se não me engano, tinha isso sobre os dois, né? Só checar aqui. Isso. Bom, eu vou começar considerando então uma função de Green. Vou considerar dois casos. Primeiro, vamos considerar uma situação que o potencial seja φ4, certo? Pensar nesse potencial especificamente. Tem algumas razões para a gente pensar nesse potencial, mas não vou entrar em grandes detalhes agora não. Basta dizer que esse é o potencial mais simples
que me dá uma hamiltoniana com mínimo lower bound, certo? Com um estado de VAR, né? Bem definido. Né? E vamos considerar também o caso em que a gente está calculando o G2 de XY. Né? O G2 de XY ele é o valor esperado no dado ele pode ser escrito como menos I ao quadrado por 2Z dj de x dj de y com j igual a zero. Então vamos calcular esse cara aí. Digamos que nós vamos calcular até a segunda ordem de perturbações, certo? O que significa isso? Significa que eu vou imaginar o meu Z de J como sendo 1 sobre N, e aquela exponencial que está ali eu vou transformar em 1. Esse menos I também não está legal, eu acho que é mais I. Eu estou escrevendo menos I aqui, mas tem que ser mais I. Eu vou trocar por mais I, para ver quanto é isso. Tá? Mais I aí, já que a gente está usando lambda sobre 4 fatorial φ4, tá? Então isso aqui significa integral de dx, tá? Lambda sobre 4 fatorial φ4 significa menos I d a dj x a 4, certo? Depois eu tenho o termo de segunda ordem, que vai ser menos 1 sobre 2 fatorial, lambda sobre 4 fatorial ao quadrado. Aqui eu vou ter integral de x e de y, menos I d dj de x a 4, menos I d dj de y a 4. Né? E as coisas continuam por aí. Né? Então, esse conjunto de derivadas funcionais atua em cima lá do Z0 de J, que nós já escrevemos ali anteriormente. Então, se eu quero calcular uma certa função de Green até a segunda ordem de teoria de perturbações, significa potência ao quadrado, né, da constante de acoplamento, né? Isso significa que eu vou tomar o meu Z de J e vou considerar o Z de J apenas até essa ordem. Então, aquela exponencial só vai até o lambda 2. É claro isso? E se eu aplicar aquelas derivadas funcionais ali em cima desse cara, eu vou ter pura e simplesmente o valor do G2 também é ordem lambda 2. Né? Então, vamos lá. Se eu quero calcular o G2, né? Então eu tenho que calcular, né, menos I ao quadrado d2z dj2. Né? Final, eu tenho que calcular isso em J igual a zero. Né? Essa é a regra que a gente aprendeu. Né? Então vamos separar a nossa conta por ordem, né, da constante de acoplamento. As contas são claramente separadas. Né? Então, a ordem zero na ordem zero, ou seja, a ordem independente do ponto elevado a zero, né? O único termo que contribui é esse termo que está aqui. Né?
Então você simplesmente tem que aplicar duas derivadas funcionais sobre o Z0 de J. Tá certo? Essa constante de normalização aí, ela depende da ordem que você está considerando. Então, na ordem 0, o seu Z de J é simplesmente 1 sobre N Z0 de J. O Z0 de J a gente já viu que já está normalizado. O Z0 de 0 é 1. Né? Por que o Z de 0 tem que ser 1? O Z é aquela valor esperado no vácuo do T da exponencial, né? De J φ. Se você fizer J igual a 0, essa exponencial dá 1. E você termina com a norma do vácuo. Se você está dizendo que o vácuo é um estado normalizado, isso aí tem que ser 1. Certo? Então, o Z0 de J, ele já é um funcional normalizado. Quando J igual a 0, ele é igual a 1. Então, esse N, nessa ordem, é 1. Certo? Ordem por ordem, nós vamos ter que calcular esse N. Certo? Até chegar no resultado final. Então, na ordem quanto elevado a 0, né, o Z de J é simplesmente o Z0 de J. Né? E o G2, 0, né? X, ele é menos I ao quadrado de 2Z0 de J, dJ de X, dJ de Y, dJ de J0. Certo? Essa conta, na verdade, nós já fizemos, mas vamos fazendo de novo. Né? Então, está menos I ao quadrado. Vamos manter o J de X e derivar em relação a J de Y. Então, a derivada do Z0 de J em relação a um J de Y, a gente tem que mudar os índices, né? Certo? Porque esses são índices de integral, são índices mudos, e ali são índices fixos, né? J de X, J de Y. Então, eu estou derivando em relação a J de Y, vai acontecer o quê? Eu estou derivando o exponencial, derivada exponencial é exponencial vezes a derivada do que tem lá dentro. Tá certo? Então, vou repetir aqui o mesmo Z0 de J vezes a derivada, né? Vezes a derivada do que tem lá dentro. Quanto dá a derivada do que tem lá dentro? Dá menos I, né? Vou fazer devagar de novo. Integral dx de dy de dj x dj x delta f isso sobre 2, né? Delta f de x menos y j de x menos i sobre 2 integral agora desculpa, ainda na hora de integrar dx dy dy jx delta f x menos y dj de x dj de y. Fechou aqui, fecha esse aqui, e no final a gente calcula o j igual a 0. Bom, essa derivada funcional que está aqui, ela vai dar delta x menos x. E essa outra que está aqui vai dar delta y' desculpa, dos y, né? Y menos y. Né? Então essa delta vai matar uma dessas integrais. Nesse caso, mata a integral de x'. Essa integral aqui, ela vai ficar integral de y' delta f de y menos y', j de y' menos, e essa outra integral aqui vai virar integral de dx', jx', delta f x'
certo? Agora observe que o ΔF é simétrico, né? Em x e y. Então, ΔF de x menos x igual a ΔF de y de x menos x. Né? Então, por exemplo, aqui, esse ΔF x' menos y, x' é uma variável muda, eu posso trocar x' por y', se eu quiser. Eu tenho que trocar em todos os lugares. Certo? E agora eu posso trocar ΔF de y' menos y por ΔF de y menos y'. Só lembrar da expressão do ΔF. ΔF é a integral dp exponencial de menos i p x menos y sobre p2 menos p2 mais y. Então ele é uma função par de p, integrando a função par de p. E se eu trocar x por y, você pode fazer uma mudança de variável, trocar p por menos p, e você volta para o mesmo ΔF. Agora, isso que está aqui é exatamente a mesma coisa que isso está aqui, só a única diferença é que o y está desse lado e ele está do outro. Tá certo? Então, essa expressão aqui se soma àquela expressão que está lá. Então, só ajeitando as coisas aqui, isso daqui vai ser menos i ao quadrado, dj de x, c0 de j, vezes menos i integral dy ΔF y menos y j certo? Veja que sumiu esse meio aqui, tá certo? Sumiu esse meio porque justamente o delta é simétrico, então as duas contribuições se somaram. Tudo isso J igual a zero no final. E agora eu posso aplicar a segunda derivada funcional, tá certo? Agora não tem porquê eu não ser esperto ao fazer isso. Então, eu tenho um produto aqui, Z0 vezes esse negócio. Se eu aplicar o ddj no Z0, quer dizer, quando eu aplicar o ddj nisso, vai ter regra de Leibniz. dz0 dj vezes o cara mais z0 vezes ddj do cara. Certo? Certo ou errado? Aplicar a derivada do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada do primeiro, veja que eu não tenho mais derivada nenhuma para aplicar. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, já me dá algo que quando eu calcular em j igual a zero, vai dar zero. Certo? Então não vou nem me preocupar em fazer essa derivada, porque no final eu tenho que fazer j igual a zero, não tem? Então eu posso pular essa derivada por cima do z0 e aplicar direto aqui nesse cara. Então, quando eu aplico em cima desse cara, o Z0 de 0 também já é 1, então já não vai aparecer mais esse cara quando o J for igual a 0. Quando eu aplico em cima desse cara, eu vou ter menos i ao quadrado, e dj de x, isso aqui vai dar uma delta de y' menos x, tá certo? Essa delta vai matar essa integral de y' e o resultado vai ser menos i delta de y menos x, delta f. Isso daqui, é a mesma coisa que i delta f x menos y, função simétrica. Certo? Nós já sabíamos disso, a gente já tinha feito essa derivada funcional anteriormente, só que nós vamos fazer muitas derivadas funcionais agora,
E a melhor coisa a fazer é lembrar, né, como é que a gente fazia essa conta anteriormente. Então, na ordem lambda zero, o que a gente descobre é que a função de Green de 2 pontos na ordem zero é simplesmente o que a gente chama de propagador de Feynman livre, tá certo? E o que é isso? Que processo físico é esse? Que essa função, que processo de espalhamento é esse que essa função está descrevendo? Né? Ou eu tenho 2 partículas no estado inicial, né, e nenhuma no estado final, que significa que essas 2 partículas viram vácuo, viram nada, se aniquilam tudo simplesmente, mas essa é uma aniquilação, né, eu tenho 2 partículas no estado inicial e vácuo no estado final. Vácuo tem momento 0 e energia 0. As 2 partículas no estado inicial têm energia e momento diferentes de 0. Portanto, esse processo, 2 partículas no estado inicial e 0 no estado final, não é permitido, porque viola a conservação de energia e momento. Não vou nem me preocupar com esse processo. Outro processo que não é permitido é 0 partículas no estado inicial e 2 no estado final. É energia e momento 0 no estado inicial, que é o vácuo, e energia e momento diferente de 0 no estado final. Né? Também é proibido. Então, a única alternativa que sobra é uma partícula no estado inicial e uma partícula no estado final. É esse o tipo de processo que eu estou descrevendo com essa função de 2 pontos aí. E como só tem um campo aqui, que é o campo φ, essa partícula do estado inicial é a mesma partícula do estado final. Tem que ter, inclusive, o mesmo momento, a mesma energia. Então, eu estou descrevendo a propagação livre dessa partícula. Ou a propagação com auto-interação, mas eu não tenho como ter acesso a essa auto-interação. O máximo que eu posso fazer é medir a massa dessa partícula, e essa informação, de fato, está contida aí dentro desse G2. Ali, embora não seja óbvio agora, de que maneira que ela está contida. Tá certo? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte: esse G2, na ordem 0, ele é o propagador livre da partícula. Ou seja, como se a partícula não estivesse sofrendo interação nenhuma, ela sai desse ponto e chega nesse, sai de X, chega em Y. Tá certo? O processo mais simples possível, sem espalhamento nenhum. Né? A gente não tem nem matriz S para isso, direito. A matriz S para isso é trivial, é dela. Comum. Né? Quando você tem G3, G4, G5, G6, aí você pode fazer essa fantasia aí de várias maneiras. A tua função de Green, ela vai servir para escrever diversos processos de espalhamento diferentes. Mas nesse caso, da função de 2 pontos, só tem um processo que ela descreve: a propagação isolada de uma simples partícula, de uma única partícula. Isso aí não teve graça nenhuma, tudo isso é coisa já vista, certo? Então vamos para a próxima. A próxima ordem é aquela ali. Essa daqui. Agora tem uma constante de normalização a ser calculada. A constante de normalização é calculada de modo que o z de 0 seja 0. Certo? Isso significa que a aplicação disso mais isso sobre isso, calculado em J igual a 0, né, tem que dar 1. A constante é escolhida para que isso aí dê 1. Tá? Então, a gente não vai calcular essa constante imediatamente. Vai juntar essas 4 derivadas funcionais com as 2 derivadas funcionais necessárias à definição do G2. Tá certo? Então, o G2 XY, eu vou poder
escrever assim, né? Menos I ao quadrado D2 dj de x dj de y. Quando eu estou escrevendo 1, significa que eu estou esquecendo a contribuição de ordem 0. Agora estou só me concentrando na contribuição de ordem 1. Né? Então, isso aqui, agora, aplicado a Ilan sobre 4 fatorial integral, que eu vou chamar de dx I menos I dj x elevado a 4, e isso C0 J, e isso finalmente calculado a zero. E aqui nós precisamos, está faltando o fator de normalização, né? Fator de normalização aqui. A gente pode chamar esse fator de normalização em ordem 1, certo? Então vamos lá. Tem 6 derivadas funcionais para calcular. Certo? 6 derivadas funcionais para calcular. Vamos começar a aplicar essas derivadas funcionais. Então, vamos começar a aplicar daqui para lá, né? Exatamente nessa ordem. Posso aplicar as derivadas funcionais em qualquer ordem que estiver interessado. Elas comutam entre si. Integrais. Então eu tenho 1 sobre N1 de lambda sobre 4 fatorial menos I, né? Ao quadrado integral de dx', e agora aparece aqui um D6, né? Na verdade eu já vou botar um D5 aqui, e uma das derivadas eu já vou aplicar, né? D5 dj de x dj D4 J x D3 J x em cima do C0 do J, onde já vou aplicar a primeira derivada funcional. Agora, a primeira derivada funcional é uma repetição dessa conta que a gente fez aqui, tá certo? Vai dar isso aqui. Né? O que a gente fez? A gente deixou menos I ao quadrado do dj de x e aplicou uma derivada funcional, dj de y no C0. Então a gente obteve aquele valor ali. Vamos colocar esse valor que a gente obteve aqui. Vai dar o Z0 de j. Né? E aqui vai ter menos I integral de y' do ΔF de x' menos y', né? No lugar de y da derivada funcional, tem que ser o x' dessa derivada funcional para aqui. X' menos y' j de y'. Né? Deixa eu aqui. Zero. Nós já aplicamos uma derivada funcional, agora vamos para a próxima. Né? Eu vou chamar esse fator todo que está aqui, tá? De alfa, só para não ficar carregando ele por aí. Ele é completamente característico da primeira ordem, né? Da história. Né? Então, vou escrever aqui alfa, né? Integral em dx' de D4 agora, dj de x, dj de y, d2j de x'. Né? E agora uma derivada funcional em relação a x', de novo,
tem que ser aplicado ali naquele produto, Z0 de J produto. Só que agora, eu ainda vem derivadas funcionais pela frente. Então eu já não posso usar esse truque de eu pulo Z0 de J porque o que tem depois dele vai se anular. Né? Não posso fazer isso porque vem derivadas funcionais por aí, eu posso obter uma contribuição que não se anule no final. Então aqui eu tenho que aplicar a regra de Leibniz bonitinho. Né? Então aqui eu tenho dz0 dj de x', que vai me repetir esse fator que está aqui. Tá certo? Então vou ter de novo z0 de j e vou ter esse fator que apareceu aqui ao quadrado. Certo? Agora sim, que eu apliquei isso no dz0 de j dj de x', então isso dá z0 de j vezes a integral, como já tinha uma integral, somei ao quadrado. E aplico para a integral. Então, o outro termo vai ser z0 de j, né, vezes a derivada em relação a x' desse objeto que está aqui, que vai dar um menos i delta f x' menos x'. Certo? A gente vai vir adiantar. Aplicamos duas derivadas funcionais, agora faltam só 4. Tá certo? Então vamos lá. Então agora isso aqui é alfa integral de x' d3 dj de x dj de y dj de x', eu vou aplicar mais uma derivada em relação a j de x', né? Então vamos de novo. Quando eu aplicar regra de Leibniz, né? Mais uma vez, quando eu aplicar d dj de x' no z0, vai dar z0 vezes essa integral que está aqui, vai se somar com as duas integrais que estão ali, vai dar o cara ao cubo. Então, isso dá z0 de j menos i integral y' delta f x' menos y' j y' ao cubo mais pulo z0, atua nesse cara que está aqui. Esse cara é alguma coisa ao quadrado, então isso dá duas vezes a alguma coisa vezes a derivada dessa alguma coisa, que vai dar novamente o menos i delta de x' menos y'. Não, x' menos x'. Eu dei o primeiro termo. Né? O segundo termo dá dz0 dj, e esse cara aqui não depende de j, então não preciso derivar funcionalmente esse cara. O dz0 dj de x' vai dar z0 vezes esse cara, como antes. Né? Então, aqui novamente eu tenho z0 de j vezes menos integral dy delta f x' menos y' j aparece menos delta f fecha esse parênteses, j igual a 0 no final. Estamos indo muito bem, então temos só 3 derivadas funcionais. Mas você vê que o negócio já estão a linha inteira debaixo do quadro, né? Então,
É a quarta derivada funcional. É aula chata, hein? Acho que ninguém merece. Ainda mais sem almoço. Né? O almoço vai ser uma coisa pequena, de 1 hora até as 2, e tem outra aula às 2, não é isso? Foi mal, galera. Não tinha muita saída. Eu estou fomento de segunda hora. Pois é, pois é. É esse medo que eu quero instilar em vocês. Esse medo. Então vamos lá. O lance aqui é o seguinte, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu poderia pedir, não, faz isso em casa, mas eu não ia ter garantia que vocês fizessem. Alguns iam fazer, outros não iam fazer, mas eu quero que todo mundo faça. Por exemplo, o Saulo e o Felipe vão ter que falar, faça isso em casa. Né? Para aplicar derivado não é nada demais, né? Todo mundo aplica. Mas o lance é o seguinte, se o cara não faz, ele não entende o que está acontecendo. Ele não entende a utilidade das regras de Feynman. Algo que todo mundo tem que passar, isso aí. A não ser aquelas pessoas que já têm as coisas tudo muito bem organizadas na cabeça, né? Vai dar isso, vai dar aquilo, tipo o item, né? Não, não preciso fazer. Eu já sei. Só falta calcular o coeficiente no final. Então você tem um alfa integral dx' d3 dj3x D3 é o que tinha, então agora é D2, tá certo? Vou aplicar a próxima derivada, né, ali no caso. Então vamos lá. Aqui tem um padrão que se repete, eu aplico a derivada no Z0, vou obter esse fator aqui, vai ficar esse fator a 4. Né? Depois, a derivada naquele termo público que está ali, então você vai ter Z0, 3Z0, 3Z0 de J, vezes a derivada, vezes o cara ao quadrado, vezes a derivada dele, vai dar um propagador. Então esse foi o primeiro termo. Aí a gente tem o segundo termo, acho que eu esqueci no segundo termo de escrever um Z0, não é isso? Esqueci de escrever um Z0. O segundo termo, quando eu derivar o Z0, vai aparecer aquele termo de parênteses ao quadrado, 2, Z0, quadrado, tem aquele propagador multiplicando. Depois eu mantenho o Z0 e derivo aquele cara que está lá. Eu vou ter mais 2 Z0 de J. Z0 de J. Integral. Desculpe, tem integral. Derivar integral vai dar simplesmente o propagador menos I delta F x' menos x'. Menos I delta F menos x'. Só que como já tem o menos I delta F x' menos x', esse cara aqui vai aparecer no quadrado. Tá? Depois eu tenho
C0 de J vezes derivada de C0 de J de novo C0 de J, aquele termo aqui ao quadrado, derivada desse termo aqui vai dar menos I delta F x' mais x' ao quadrado. Certo? Fecha parênteses. Vou fazer uma pausa aqui nesse ponto, né? Para observar o seguinte: a gente usou todas as 4 derivadas, né, que estavam lá dentro do potencial, não é isso? Então agora, de fato, é que eu vou começar a calcular a função de Green, né? Tá certo? Até então, eu estava usando as derivadas que faziam parte da definição do Z. Agora é que eu vou colocar as derivadas externas, né? Aquelas que vão produzir a função de Green. Vamos fazer uma pausa nesse momento, né? Para organizar o resultado que a gente obteve aqui. Tem alguns termos aqui que provavelmente são repetidos, entendeu? Tem esse cara aqui, com esse cara aqui, né? Eles são iguais, né? Posso somar os coeficientes deles. Depois, eu tenho esse cara aqui, com esse cara aqui, também são iguais, né? E esse aqui também. É igual àquele. Então, olha só, eu tenho 3 vezes esse, mais 2 vezes esse 5, mais 1 vezes esse 6. Então, vou trocar esse coeficiente por 6, certo? E vou apagar esses caras aqui vezes 5. Depois aqui eu tenho 2 vezes esse, mais 1 vezes esse, então eu tenho 3, né? Então eu tenho 3 C0 de J menos 1 delta F x' mais x' ao quadrado. Certo? Então, o que está aqui dentro, tá certo? Inclusive, se eu botar o fator alfa aqui dentro, é o Z de J na ordem lambda. Tá certo? Dá para ver isso claramente? Eu ainda não calculei. Aqui nesse alfa tem o fator menos I ao quadrado, né? Tá certo? Incluído. Mas tira esse fator menos I ao quadrado, bota o alfa lá para o outro lado, passa por cima dos derivados funcionais. O que a gente tem ali é o Z de J completo em primeira ordem, a parte dependente de lambda. Tá certo? Então, olha só. Isso tudo aqui, né, é o Z1 de J. Né? Com a constante de normalização, com a constante de normalização, com o lambda sobre 4, essas coisas todas. O que a gente disse é o seguinte: o Z de J é 1 sobre N C0 C0 de J mais Z1 de J, mais Z2 mais tal. Em primeira ordem, até a primeira ordem, né, ele é isso aqui. Então agora eu posso calcular a constante de normalização, porque eu acabei de calcular quanto dá o Z1 de J. Né? A constante de normalização é feita para que, né,
pegar e calcular isso em J igual a zero, eu quero, desculpe, dizer J deu 1, para J igual a zero. Então, quando eu calcular em J igual a zero, eu quero que isso aqui dê 1. Né? Então, enquanto isso aqui em J igual a zero seja igual a 1, isso aqui eu sei que o Z0 de J é quando eu não tenho potencial, o Z0 de J já é 1. Então, isso aqui é 1 sobre N, 1 mais Z1 de J em J igual a zero. Daqui eu tiro que o N é igual a 1 mais Z1 de J em J igual a zero. Ou seja, esse objeto aí em J igual a zero. Quanto dá esse objeto em J igual a zero? O primeiro termo dá zero. O segundo termo dá zero. Sobrou o terceiro termo aqui. Então, o N vai ser, dada a definição do alfa ali, né? I lambda sobre 4 fatorial, né? 3 vezes, né? Z0 de 0 é 1, né? Menos I, delta F, x' menos x', tudo isso ao quadrado. Desculpa, 1 mais isso. Certo? Nessa pausa para meditação aí, a gente calculou a constante de normalização, certo? Até esse momento. Vou fazer outra pausa para meditação, antes de prosseguir, certo? O que está acontecendo aqui? Né? Eu tenho uma estrutura, né, que é a seguinte. Vamos supor que eu chame, eu use essa notação integral, 1 meio, a integral de x1, y1, delta x1, delta x1, y1, delta x1. Porque eu use essa definição que está isso daí, mudando, se definir graficamente o mesmo objeto. Tá? Essa linha que eu estou escrevendo aqui, ela representa esse propagador. Esses x transferência aqui representam essas correntes, esses J. E isso daqui eu não preciso indicar que esse contraponto x', esse contraponto y', porque eu estou integrando sobre eles. Certo? Então, cabe tanto x', y', como y', x', em qualquer outra coisa. X', y' são variáveis mudas. A estrutura que eu tenho é a seguinte, eu tenho exponencial de menos I vezes isso. Não é? E eu tenho a operação aí de fazer derivadas funcionais. Cada vez que eu faço uma derivada funcional, né, nesse cara, o que acontece é que eu que tenho esse cara, e obtém um negócio assim, menos I, um cara assim, capendo uma corrente só.
E esse ponto aqui, associado a x'. Olha só, vê como essa notação está legal. Essa linha eu falei que representa o ΔF. Então, é o ΔF de x', que é o cara associado com a derivada funcional, menos o ΔF de y', onde y' está associado com uma corrente que está integrada. Quando eu calculo uma derivada funcional sobre esse cara, que está aqui, sobre esse cara, o que eu obtenho? Eu tiro esse cara da jogada. Oi, professor. Tudo certo. Estou no meio da aula, vou falar rapidinho. Pois é, para mim não vai dar. Mas o Sérgio está indo sim, está animadaço. Ele me representa lá, já levou até meu CPF. Valeu. Até mais aí, cara. Tchau. Desculpa aí, gente. Vamos simbolizar isso aqui. Por exemplo, vamos aplicar uma segunda derivada funcional. E2 djx' exponencial de -i vezes isso. Isso vai dar exponencial, vai dar d djx', desse cara que está aqui, vai dar de novo exponencial de -i vezes -i x' ao quadrado mais exponencial de -i vezes -i, isso aqui, muito simplesmente, onde agora esse ponto do propagador é x' e esse ponto é x'. Sai de x', chega de x'. Tá certo? Você vê, eu só tenho chance de obter um resultado diferente de zero quando duas derivadas funcionais atuam sobre esse cara que está aqui. Aqui na expressão que a gente obteve antes, olha, quando faltou atuar uma derivada funcional sobre esse cara, quando eu mandei J para zero, ele foi para zero. O cara que sobrou aqui é um cara onde atuaram as 4 derivadas funcionais sobre esse camarada que está aqui. Então, a ação dessas derivadas funcionais é uma ação de pareamento, de ação em pares. Cada duas derivadas funcionais que agem sobre esse x, tracinho x, me extraem o tracinho, jogam fora o x e extraem o tracinho, extraem o propagador. O x representa duas integrais e duas correntes. A derivada funcional agindo, manda embora uma corrente, a outra e junto com as correntes integrais. Sobra só o tracinho no meio que é o propagador. Tá certo? Então essas derivadas funcionais, elas agem em pares. Tá ok? Então eu estou chamando a atenção de vocês para isso nesse momento, né? Mas nós vamos continuar trabalhando com as derivadas funcionais do mesmo jeito que a gente fez até agora, até o final. Tá? E depois eu vou recalcular essa coisa que a gente fez usando essa notação que a gente está colocando aqui agora. Tá? Bom, isso aqui vocês anotaram, né? Provavelmente vou ter que apagar, aí quando eu pedir, alguém me digita isso de volta. Certo? Então aqui você tem 3 vezes isso, né? Você tem um 4 fatorial aqui embaixo. Então aqui você vai ter um oitavo, um fator de 1 oitavo nesse gráfico. Essa história. Então vamos terminar a nossa conta.
aplicar alfa dvj de x, e agora o dvj de y vai atuar ali naqueles três termos que estão ali. Né? Então nós vamos ter o primeiro termo, vai ser C0, e aí vai cair aquele termo ali, a quinta, desculpe, estou falando merda, não posso falar isso. Não posso falar isso. Olha só. X' aqui, né, não é um ponto sendo integrado, certo? Até vai haver uma integração de X' depois. Né? Quer dizer, não tem uma corrente associada com X' aqui, mas ela já houve associada com outra variável que foi embora por causa da derivada funcional. Então, esse termo que está aqui, quando eu calcular o derivada funcional Z0 em relação a J de Y, vai ser o Z0 vezes um termo como esse, mas no lugar de X' vai ter Y. Tá certo? Então não é assim. O negócio é assim, Z0 de J vezes menos I, integral dy de delta F, y menos y', j de y', e ali vão aparecer menos integral dy, delta F, x' menos y', j de y', a 4. Certo? Agora eu tenho que tomar a derivada daquele outro termo que está aparecendo lá. Então vai dar C0 de J, o termo A4, né? Então, deriva um troço A4 dá 4 vezes o troço ao cubo. Né? Então, eu tenho 4 vezes esse cara aqui, dy', delta F, x' menos y', j de y' ao cubo, e aí tem a derivada do que está lá dentro, que foi elevado ao cubo, em relação a y, a j de y. Então vai dar uma delta de y' menos y, e aqui no lugar do y' substitui o y. Então vai aparecer menos i delta f menos y. Então, essa é a derivada do primeiro termo que está lá. Vamos ver o segundo. O segundo, né, vai aparecer 6C0 de J, derivada do Z0 de J com consciência com I, vai ter Z0 de J, repete isso aqui, menos I. Y, né? Certo? E aquele cara ao quadrado. Menos I, integral, y' delta F, x' menos y', j de y' ao quadrado, menos I, delta F, x' menos x', certo? Eu derivei o Z0, agora eu vou derivar o segundo termo, que é a integral ao quadrado. Né? Então agora eu tenho mais, continua sendo 6Z0 J, integral ao quadrado, a coisa ao quadrado deriva duas vezes a coisa, então aqui vai aparecer um 12. Né? A coisa em si vai ser integral de y', delta F, x', j de y', e finalmente a derivada da coisa em relação a j de y, que vai dar novamente um cara assim, menos i, delta F, x' menos y.
ficando o cara que ainda está sobrando lá, né? Que é menos I delta F x' menos x'. Certo? Terceiro termo. Né? O terceiro termo é mais fácil. Ele é os 3 C0 de J menos I integral y' delta F e aparece ali menos I delta F x' menos x'. Tudo isso ao cubo. Quadrado, né? Certo? Vamos por uma, né? Vamos lá. Por uma única derivada funcional. Então, vou fazer o seguinte, vou organizar, vou coletar os caras que são iguais aí. Tem gente igual aí? Parece que não, né? Não tem ninguém igual a mim. Todo mundo é diferente. Então vamos direto. Vamos até o final. Temos o nosso alfa, dDj de x. Agora sim, tá? Tudo isso joga igual a zero, certo? Então, agora eu posso usar aquele truque. Toda vez que tiver sobrando J embaixo, como não tem mais nenhuma derivada funcional para fazer depois dessa, né, eu já posso aproveitar que vai dar J igual a zero e nem considerar o termo em questão. Né? Eu só tenho que considerar termos que envolvam apenas o Z0 de J, quando o Z0 de 0 é 1, né? Quando o Z0 de 0 é 1, então ele vai contribuir. E coisas independentes de J. Tá? Então vamos lá. Minha derivada em relação a J de x atua primeiro no Z0. Vai fazer cair o quê? Um termo como esse, só que com x menos y'. E vai ter um J ali, e tem um J vindo desse cara. Quando eu mandar o J igual a zero, vai para zero. Certo? Aí, próximo termo vai ser o Z0, esse cara, só que com y menos x. Eu vou derivar o J de y em relação a J de x, vai dar uma delta, que vai forçar que y igual a x. Então vai dar a delta de y menos x aqui. Só que tudo isso está multiplicando esse cara a quarta. Quando J igual a zero, zero. Então não preciso considerar. E, passando por cima desses dois, vai atuar nesse, mas aí sobra um fator proporcional a J. Quando J for igual a zero, vai para zero. Então esse primeiro termo inteiro aqui não contribui para nada. Certo? Vamos para o segundo. Derivar o Z0 vai cair um termo como esse, só com um x aqui, no lugar de x'. Como já tem esse cara aparecendo aqui, quando o J for igual a zero, sabe que vai dar zero do mesmo jeito. Pula esse, deriva esse. Né? Esse aqui dá um cubo. Deriva o cubo, vai dar ele ao quadrado desses 3. Ele é um quadrado desses 3 e a derivada do que tem dentro. Não preciso nem calcular, vai ter ele ao quadrado, com o J ao quadrado vai dar zero. Também não contribui. Né? Vamos ver esse cara aqui. Né? Esse cara aqui, né, deriva o Z0,
vai ter um termo que vai se juntar a esse, só com um x no lugar de y. Tem um j, e esse outro tem um j também, vai dar zero. Pula esse, pega esse aqui, esse vai dar delta de y menos x, mas isso está multiplicado por esse cara ao quadrado, que depende de j. Quando o j for igual a zero, vai dar zero. Né? Pula esse, deriva esse aqui está sobrando, quando o j igual a zero, vai dar zero. Então, nem esse, nem aquele, nem esse termo contribui. Então agora começa a ficar fácil. Né? Agora esse cara que está aqui, deriva o z0 primeiro, vai cair um termo como esse, só com x, no lugar de x'. Vai dar zero. Pula o z0, deriva esse. Esse aqui vai ser bom. Né? Então, esse aqui vai dar 12 z0 menos i delta f x linha menos x, tá certo? E o resto dos fatores que é independente de j, menos i delta f x linha menos y e menos i delta f x linha menos x linha. Beleza, esse fator aí sobreviveu. Vamos ver o último agora, né? O último fator aqui é esse cara que está aqui. Deriva o z0, dá z0 vezes alguma coisa que depende de j, que vai para zero quando j for zero. 1 z0. Deriva esse cara, você vai obter uma delta, né? Aqui é y', delta de y menos x. Você vai matar a integral, vai uma delta de y menos x. Então, aqui eu tenho uma contribuição, porque o fator que está multiplicando é um fator independente de j. Então, eu tenho mais 3 z0 do j. Aí eu tenho menos i delta f de y menos x, que eu vou escrever com x menos y. E menos i delta f x' menos x', tudo isso ao quadrado. Eu já vou tirar o z0 de j da jogada, porque o z0 de j é 1, tá certo? Então o resultado final é esse aqui. Certo? Agora eu vou escrever esse resultado final graficamente. Acho bom que eu não apaguei aí. Então, eu vou manter, né? Esse I delta F de x menos y, eu vou indicar por isso aqui. Certo? Uma linha. Cada linha dessa indica a presença do delta F. Se você tem que dar os pontos, né?
nas extremidades dessa linha, para dizer qual é o argumento do ΔF. Então, se você botar x, y ali, é ΔF de x menos y. Isso é ΔF de y menos x também, não tem problema, ele é simétrico. Né? E vamos escrever o G21, o resultado que a gente obteve. Tem um tal do alfa, né? O alfa, vou lembrar aqui, né? Ele possui 1 sobre n na jogada, né? E o resto do fator alfa, ele era, se não me engano, I lambda sobre 4 fatorial, né? E tinha menos I ao quadrado. Não é isso? E a gente ainda tem aqui integrando dx', certo? Então vamos usar essa convenção de que cada linha dessas representa um propagador, tá certo? E vamos representar isso aqui que a gente obteve com essas linhas aí. Então, aquele primeiro cara que está ali é uma linha saindo de x, chegando em x', tá certo? Chegando em x', tem uma linha saindo de x', chegando em y, ou vice-versa, tanto faz, né? X' menos y, x menos x', tanto faz. E tem uma linha saindo de x', chegando de volta em x'. A gente vai denotar assim: deformações contínuas são aceitas. Certo? Não precisa ser só retinho, não. Você pode curvar sua linha, não tem problema nenhum. Então a linha saindo de x', chegando em x'. Certo? Então esse cara aqui corresponde àquele primeiro termo. Eu estou deixando de fora também o fator de 12. Certo? Está aparecendo ali. Ok? Aí eu tenho mais um termo, que vai ser 3 vezes, eu tenho integral em dx', tá certo? Continuo tendo integral em dx', essa integral em dx' veio junto com as derivadas funcionais em relação a x', vocês lembram? Que aquele que você tinha a integral em dx' do v das derivadas funcionais. Essa integral vem daquele lugar lá. Então você tem que ter 3 vezes integral em dx' de uma linha saindo de x e chegando em y, né? Certo? Vezes, né? Aqui eu posso botar esse vezes para cá, vou botar aqui embaixo. 2 linhas saindo do ponto x' e chegando no ponto x'. Então está aqui uma delas e aqui outra delas. Certo? Um probleminha aqui, porque a minha convenção está sendo que eu estou incorporando o I, né, aquele propagador. Estou incorporando o I naquele propagador. Então, vamos dizer que aqui eu preciso de menos I ao quadrado. Né? Menos I ao quadrado. Esse menos I ao quadrado vem da definição do G2. Né? Que aí sim, então, na nossa convenção, eu estou chamando x, menos I. Então, representa isso. Certo? O nosso N, né, o negócio pelo qual nós estamos dividindo, né,
faltou aqui uma coisa, como aqui tem o lambda, né? Isso aqui veio das 4 derivadas funcionais que tomou. Então aqui faltou dizer que ainda tinha o dx', né? Na história. Tinha o integral do dx' aqui do nosso n. Então, se eu quiser escrever o nosso n, eu escrevo ele assim, como 1 mais i lambda sobre 4 fatorial, integral de dx', para manter a convenção. Isso aqui fica 3 vezes, e agora eu tenho duas linhas partindo de x' e chegando em x'. Então, fazendo isso. Certo? Agora observe o seguinte, né? Eu vou agora pegar e escrever esse n explicitamente aqui nessa forma, né? Então significa dividir esse cara todo por 1 mais i lambda sobre 4 fatorial integral de x' de 3 vou apagar aqui o nosso n. O espírito da teoria de perturbações é que ela vale quando esse lambda é pequeno, né? Se esse lambda é pequeno, né, eu tenho uma coisa do tipo 1 sobre 1 mais x, né? Essa coisa pode ser aproximada por 1 menos x.